Hoje eu vou ensinar vocês a como escrever 3 vezes mais rápido usando o Emmet Abbreviation. Então deixe seu like, se inscreva no canal e vem comigo! E bom gente, como vocês podem ver, eu já estou com o HTML aberto aqui, tá? O arquivo. E a primeira coisa que eu vou ensinar vocês é como criar o código base automaticamente, tá? Com apenas uma tecla. Normalmente a gente cria com o HTML, o body e outras medidas, tá? A meta também. Só que existe uma maneira mais fácil e mais prática de fazer isso. É uma maneira bem simples, usando a exclamação. Como vocês podem ver, quando eu coloco a exclamação, ele logo aparece como fosse essa caixinha e aparece daqui, Abbreviation Match. Se eu vir aqui com o meu mouse e clicar nessa palavra aqui, deixa eu abrir novamente, clicar nele aqui, ó, nessa setinha, ele vai aparecer o código que vai ser aberto. Se vocês perceberem, esse código é o mesmo código daqui e esse é o código base do HTML. Então isso já economiza muito tempo da gente, tá? A segunda coisa que eu vou mostrar a vocês é o seguinte. Normalmente, quando a gente cria H1, a gente cria assim. Coloca o parênteses, né? H1, fecha parênteses e coloca esse H1 aqui, né? Também. Só que existe a maneira mais rápida. Você pode colocar o H1 e vocês podem ver, ele está aqui, ó, H1, e clicar no Enter. E automaticamente ele já coloca o sinal de mais, sinal de menos, tá? Se você quiser colocar, por exemplo, assim, ele mesmo completa H1 e automaticamente ele completa também. Ele somente faz isso? Não. Ele cria também outras maneiras. Por exemplo, digamos que você quer criar uma lista, por exemplo, em um L. Então o que a gente vai fazer? A gente vai criar um L. Dentro dessa UL a gente vai colocar uma lista. No caso, eu vou colocar uma lista. E dentro dessa lista a gente vai colocar um H1. Aqui, como vocês podem ver, a gente demorou um pouquinho, né? Mas digamos assim que você tem que criar várias listas disso aqui. A gente pode fazer isso de uma maneira muito mais rápida, fazendo o seguinte: colocando a UL, colocando o sinalzinho de mais. Dentro do sinalzinho de mais, a gente vai colocar ali, e dentro dali a gente vai colocar o H1. Se vocês virem aqui, ele vai aparecer essa caixinha do Abbreviation, tá? E ele vai mostrar como vai ficar o seu site, digamos assim. Ele vai colocar a UL, depois ali e depois o H1. Se essa caixa não estiver aparecendo para vocês, por exemplo, ele estiver assim, é só vocês vir aqui novamente e clicar na seta, tá? E ele vai mostrar a vocês. E depois vocês vão dar Enter. Automaticamente, como vocês podem ver, ele já criou aqui, ó, a UL, ali e o H1. Mas digamos que vocês não querem criar somente uma lista, você quer criar várias listas. E como fazer? Vamos fazer. A gente vai criar um L, vou colocar o sinal de mais e vamos dizer que eu quero colocar 3 listas. E a gente vai fazer assim. Para criar várias listas, eu vou colocar ali, vou colocar esse asterisco e aqui você coloca a quantidade. No meu caso, eu vou colocar 3. Mas você pode colocar a quantidade que vocês quiserem, tá? E dentro dela, vou colocar o sinal de mais, que vai ser o irmão do H1. Que vai ter um P, tá? Que é o parágrafo. Ele vai ter 2 parágrafos. Como vocês podem ver, ele já mostra como ele vai ficar. Isso aqui é como se fosse uma prévia, tá? De como vai ficar. A gente vai ter o L, as 3 li que eu coloquei aqui. Vai ter um H1 e vai ter o irmão, que é o P. Se eu der Enter, como vocês podem ver, ele já criou aqui. Aí você pode me perguntar, isso aqui você só pode usar com o L e li, Não, você pode usar com o que você quiser, tá? O que você quiser, o que você imaginar, você pode utilizar normalmente. Outra coisa, você pode também criar
como se fosse vários irmãos. Como assim? Normalmente, quando a gente cria o site com o header, a gente cria o main, que é o conteúdo, e o footer, que é o final do site, né? Só que a gente pode fazer de uma maneira bem mais prática aqui. Por exemplo, a gente pode colocar o header, coloca o sinal de mais, que vai ser o irmão dele, que é o main, e a gente vai colocar mais um, que é o footer. E se eu der enter, ele cria a mesma coisa. Bem mais rápido, bem mais prático, tá? E isso economiza muito tempo, porque tempo é dinheiro. Outra coisa que eu vou ensinar a vocês aqui é o seguinte. Vamos dizer que a gente quer criar o cabeçalho, tá? Dentro desse cabeçalho, a gente quer colocar um H1, tá? E no irmão do H1, a gente quer colocar uma nave. E dentro da nave, a gente vai criar uma UL com a lista toda enumerada, tá? E para fazer isso, vai ser bem simples. Aí vai colocar o header, tá? Aí a gente precisa escrever o nome todo, tá? Se vocês derem enter direto, ele simplesmente vai criar o H1, tá? Então a gente não faz isso, a gente escreve o nome completo do header, tá? Aí vai colocar o sinalzinho de mais, que vai ser o filho do header, tá? Que vai ter o H1, que vai ser o título, e dentro desse H1 ele vai colocar essas chaves aqui. Quando a gente coloca essas chaves, normalmente a gente vai colocar algum nome, tá? Por exemplo, quando a gente coloca o H1, normalmente a gente escreve alguma coisa. Então o que eu vou fazer é o seguinte: eu vou colocar o meu nome, tá? Só o meu nome. E depois dele eu vou colocar o sinal de mais, que vai ser o irmão do parágrafo, tá? Colocar o parágrafo, e dentro do parágrafo vou colocar o lore. E o que é o lore? O lore é basicamente o seguinte, porque ele não vai funcionar aqui, tá? Mas deixa eu fazer o seguinte, porque eu coloquei dentro. Deixa eu colocar aqui dentro lore. O que é o lore? O lore, ele é um texto totalmente aleatório em latim, tá? O que ele faz? Ele simplesmente cria um texto totalmente aleatório, tá? Você não precisa estar criando, escrevendo letras aleatórias, não. Você colocando o lore, ele automaticamente vai criar um texto aleatório, tá? E esse daqui eu vou criar como se fosse um grupo. Então eu vou colocar esses parênteses, tá? E aqui eu vou colocar um mais, que vai ser o irmão dele, que vai ser a nave, tá? Quando a gente coloca esses parênteses, é como se fosse um grupo. Como vocês podem ver aqui, ó. Esse aqui é um H1, dentro tem o parágrafo e o lore. Então isso aqui é um grupo, tá? Que eu coloquei. O que eu vou colocar agora vai ser a nave, e eu vou fazer o seguinte: se eu, por exemplo, se eu pegasse e não colocasse esses parênteses, eu vou mostrar vocês aqui, ó, e colocasse um mais, o que acontece? Eu escrevi errado, tá? Coloquei BAV, mas a intenção é a mesma, tá? Se eu colocar nave vai dar a mesma coisa. Se vocês perceberem, eu coloquei aqui o parágrafo, coloquei o sinal de mais, né? Que é o filho, o lore, que vai ser o filho do parágrafo, ele vai ficar embaixo. Se eu colocar esse sinal de mais simplesmente aqui, ele vai criar dentro do parágrafo a nave. E eu não quero isso, eu quero que ele crie fora do parágrafo. Então é por isso que a gente utiliza essas barrinhas. Eu esqueci o nome agora, tá? A gente utiliza isso aqui, tá? Para a gente criar os grupos, e nisso a gente pode criar os irmãos. No caso eu vou colocar a nave, tá? Como eu falei, coloquei a nave, e dentro da nave eu vou querer uma UL. Dentro dessa UL eu vou querer que ele tenha uma lista de 5 e que ele tenha uma lista de itens. Eu vou tirar somente isso aqui, porque isso aqui eu vou colocar em grupo, tá? Os itens, eu vou colocar o sinal de dinheiro. Quando eu coloco isso, ele automaticamente começa a colocar 1, 2, 3, a quantidade que vocês querem que seja multiplicado. Se vocês quiserem, por exemplo, que ele comece com um número 2, por exemplo,
você coloca esse aqui, ó, sinal de dinheiro, o arroba, e aqui você coloca um número, por exemplo, 5, e ele vai começar com o número 5, tá? Deixa eu só botar aqui isso aqui em um grupo. Vou pegar essa lista, vou colocar em um grupo, tá? Coloquei aqui, vou colocar o asterisco, vou colocar o número 5, eu vou dar enter. E como vocês podem ver, ele criou automaticamente, tá? Tudo esse texto. Ele criou H1 com o meu nome, criou o parágrafo com o lore, e ele criou a UL com a lista de itens, tá? Com o número 5. Se vocês quiserem que ele comece ordenado no número 1 para frente, é só vocês colocarem aqui, no caso eu dei Ctrl Z, tá? Para voltar onde eu estava. É só vocês tirarem o arroba, tirar o delete aqui e simplesmente dar enter. Sim, outra coisa, se não aparecer aquela barrinha, vocês dão um espaço, ele vai aparecer e vocês simplesmente dão enter. Eita, perdão, eu errei aqui, ó. E como eu coloquei o asterisco aqui, ó, pronto. E outra coisa que eu esqueci de dizer, tá vendo onde tá essa setinha aqui? Vocês têm que colocar ela no final, tá? Porque se vocês colocarem ela aqui, provavelmente ela não vai carregar tudo, tá? Então vocês têm que colocar a seta no final para ela dar toda certa, tá? Porque senão ela é como se ela cortasse, ela quisesse só pegar daqui para baixo, entendeu? Então quando a gente coloca a seta no final, tá? Clique com outro espaço para ele abrir isso aqui, tá? Se não tiver aparecendo, você quer que apareça, clica na setinha que tem e ele vai aparecer todos aqui, tá? Eu só vou colocar o sinal de dinheiro aqui e colocar a palhinha no final, tá? E a gente vai dar enter. Ele já cria ordenadamente, tá? Aí você pode me perguntar, mas como eu posso colocar aqui, por exemplo, o sinal de dinheiro e eu posso escrever mais coisa? Pode. Se eu escrever aqui a Cosmo, ele vai colocar o item, que é o 1, tá? Ele não tá aparecendo os outros porque eu não coloquei aqui no final, mas se eu colocar aqui no final agora e clicar em Ctrl espaço, ele vai aparecer no final. Outra coisa, se vocês quiserem, por exemplo, criar um lore, o lore é muito grande, como é que só quero umas 2, 3 palavras? Você pode colocar? Pode, a gente pode colocar resumido, tá? A gente pode colocar aí quantidade de palavras que a gente quiser. Então eu vou colocar o lore. O lore, perdão, eu tenho que colocar o lore fora, tá? Então vou fazer o seguinte, vou fazer até melhor, vou criar contra espaço. Ó. E aqui, para ficar melhor para mim, eu vou colocar o lore, tá? Só que a gente vai colocar o lore com quantidade. No caso, eu vou colocar o número 2. Quando eu coloco o número 2, eu só vou colocar o lore y. Somente isso. Se eu colocar 5, ele vai ter, por exemplo, botei 6, né? Ele vai criar 6 palavras de lore. Se eu colocar 200, ele vai criar 200 palavras de lore, tá? Então aqui você pode colocar a quantidade que vocês quiserem. Você não tem aquela necessidade de colocar um texto gigante digitando até conseguir, tá? Existe somente essas maneiras de utilizar o lore em Y? Não, existem mais maneiras, tá? Mas só que isso fica para o próximo vídeo, onde eu vou ensinar como usar o ID e o CLEX no Emmet Abbreviation para acelerar o seu processo. Então, gente, resumidamente é isso, tá? Muito obrigado por ter assistido esse vídeo. Caso deixe nos comentários, se quiser que eu grave outro vídeo ensinando vocês, pode deixar aqui nos comentários que eu faço também, tá? Então, resumidamente é isso. Muito obrigado por ter assistido esse vídeo. Valeu, falou e até mais.